Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o Sol. Então, o Sol é a estrela central do nosso sistema solar. É ele que mantém em órbita todos os 8 planetas, certo? Plutão não é mais um planeta, bem como uma gigante nuvem de poeira e inúmeros asteroides. Vamos lá, o Sol, né, ele é uma estrela de classe 5. Não é uma estrela nem muito grande, nem muito pequena. Porém, dentre as mais de 100 milhões de estrelas da nossa galáxia, ele está entre as mais brilhantes. Os primeiros satélites que foram designados para observar o Sol, ou seja, já houveram satélites da NASA que exploraram o Sol de perto, foram as missões Pioneer 5, 6, 7, 8 e 9. Elas foram lançadas entre 1959 e 1968. O Sol, ao longo da história, ele foi venerado como uma entidade. Os próprios maias e incas, eles veneravam o Deus Sol como uma entidade mística. E ele sempre causou muita curiosidade com o ser humano, que não pôde observá-lo devido às restrições. Se você olhar para o Sol, você imediatamente começa a perder visão e acaba ficando cego, né? Então, vamos lá. A ordem de órbita dos planetas em volta do Sol é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sendo Mercúrio o mais próximo do Sol. Cada um desses planetas terá um vídeo exclusivo nessa série que agora se inicia, certo? Que a gente vai falar do sistema solar como um bate-papo bem bacana e espero que vocês acompanhem, tá bom? Então o Sol ele foi criado há 4,57 bilhões de anos atrás. É uma dimensão de tempo inimaginável na escala humana, mas ele foi o primeiro do sistema solar a ser formado. Especula-se que ele tenha sido formado pelo colapso de poeira e matérias provenientes de explosões de supernovas em nossa galáxia. E a massa do Sol, ele é tão massivo que o Sol ele detém 99,86% de toda a massa do sistema solar. Se a gente pegasse os 8 planetas e colocassem dentro do Sol, caberiam mais de 800 vezes todos os planetas dentro do Sol, de tão grande e massivo que ele é. A sua massa é 332.900 vezes maior que a da Terra. E o seu volume é 1.300.000 vezes maior que o volume da Terra. Então, a Terra, se a gente for colocar ela em escala perto do Sol, ela é muito, muito pequena. Seria o mesmo que colocar um grão de areia do lado de uma bola de futebol. Essa é a diferença de tamanho da nossa Terra para o nosso Sol. E a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. Eu ainda vou fazer um vídeo falando das unidades astronômicas, mas a unidade básica que a gente usa para medir distâncias dentro do sistema solar é a unidade astronômica, que corresponde à distância do céu, do Sol à Terra, certo? E essa distância de 150 milhões de quilômetros, a gente jogando esse número não dá para ter noção do tamanho dela, mas a luz ela gasta aproximadamente 8 minutos e 17 segundos para viajar do Sol até a Terra. Imagina, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E o Sol é tão longe da Terra que gasta 8 minutos e 17 segundos para a luz que sai do Sol atingir a Terra. Então, vamos lá. A energia que o Sol produz, em forma de luz, é o motor da vida aqui na Terra. É essa energia que é responsável pela fotossíntese, pela vida dos vegetais. E como o ciclo trófico da natureza aqui na Terra depende da cadeia vegetal, né, em primeiro nível, a energia do Sol ela é responsável por toda a vida na Terra. Como eu tinha ouvido falar uma vez, né, eu vi acho que um filme falou uma vez, a pessoa acendeu uma vela e falou, isso daqui é a energia do Sol de milênios passados que a gente está queimando agora.
E é o mesmo com o petróleo, porque toda a energia da Terra, direta ou indiretamente, ela provém do Sol, né? Então, a energia solar, ela além de responsável pela vida na Terra, ela é responsável por diversos fenômenos meteorológicos, como as tempestades cósmicas e as tempestades solares, que nos anos de 1990, na década de 90, foi responsável por vários breakouts nas telecomunicações aqui no planeta Terra. As tempestades solares, elas consistem de partículas cósmicas, né, partículas alfa e de radiação que vêm do Sol por meio de ventos solares em direção à Terra, bem como radiação magnética. Isso pode ser extremamente prejudicial à vida e aos equipamentos eletroeletrônicos. Porém, o que impede essa radiação de causar dano na Terra é a nossa atmosfera, a própria camada de ozônio, ela dá uma filtrada boa na radiação solar, e o próprio campo magnético da Terra. Mas não é só a Terra que tem um campo magnético. O campo magnético do Sol, ele é diversas ordens de grandeza maior que o campo magnético da Terra. E ele é tão grande que ele vai muito além do cinturão de Órion. Cinturão de Órion é o cinturão de asteroides que tem depois dos últimos planetas da Terra. Certo? Então vamos lá. A composição do Sol é 92% de hidrogênio, 7% de hélio e 1% de outros metais residuais, dentre eles enxofre, oxigênio e ferro. Esse traço residual é o que motivou os cientistas na teoria de que o Sol ele tenha surgido a partir de poeira cósmica vinda de outras estrelas que explodiram, ou seja, supernovas. Então a temperatura da superfície do Sol é de 5.780 Kelvin, né, que para temperaturas muito altas, a gente pode falar aí que 1 Kelvin é 1 grau Celsius, não importa. É uma temperatura muito alta, então aproximadamente 5.800 Kelvin, o que faz a luz do Sol ser branca. Porém aqui da Terra a gente vê ela amarelada por causa da atmosfera terrestre. E quanto maior a quantidade de atmosfera a luz solar enfrenta, mais amarelado fica. Por isso que ao pôr do Sol, como tem um ângulo, o Sol ele não está incidindo perpendicularmente, ele está incidindo de uma forma meio que tangencial à Terra, a gente acaba vendo ele mais amarelado. Certo? Então é o seguinte, o Sol também ele brilha mais que 85% das estrelas da nossa Via Láctea, que são mais de 100 milhões de estrelas, só da mesma classe do Sol, aqui na Via Láctea. E o Sol ele orbita na Via Láctea a uma distância de 26 milhões de anos-luz. 26 mil anos-luz, me desculpe, do centro da galáxia. Então o Sol ele orbita em torno de um buraco negro no centro da galáxia e ele está a 26 mil anos-luz. Porque, como vocês sabem, todos os corpos astronômicos eles estão orbitando em volta de alguma coisa, ainda que matéria escura. Da mesma forma que a Lua orbita em torno da Terra, a Terra orbita em torno do Sol e o Sol orbita em torno de um buraco negro que está no centro da Via Láctea. Então vamos lá. O Sol, né, ele gasta 250 mil anos para dar uma volta completa nesse buraco negro que eu disse. E a rotação em torno do próprio eixo, ela é de aproximadamente 28 dias, ou seja, a cada 28 dias o Sol ele faz um giro em torno do seu próprio eixo, né? E ele é composto, né, de plasma, ou seja, aqueles 97% de hidrogênio, 7% de hélio e 1% de materiais residuais, eles estão tão quentes, mas tão quentes, que eles estão num estado conhecido como plasma, que é um intermediário entre o líquido e o gasoso, que aqui na Terra é extremamente difícil de reproduzir. Só foi reproduzido em laboratório. Quando a gente fala TV de plasma, não é a mesma coisa, tá, pessoal? E a temperatura do núcleo é de 13 milhões e 600 mil graus Celsius. A gente pode aproximar um Celsius para um Kelvin que não faz diferença, né? Então são 13 milhões e 600 mil graus a temperatura do núcleo do Sol. E toda a fusão nuclear,
do Sol acontece em seu núcleo. A energia que o Sol libera, ela vem toda da fusão nuclear de átomos de hidrogênio. Dois átomos se chocam tão violentamente no núcleo, a uma pressão tão alta e uma temperatura tão alta, que eles acabam se fundindo em um átomo de hélio e liberando grande quantidade de energia. Certo? Inclusive, a fusão nuclear ela nunca foi reproduzida aqui no planeta Terra. A gente não conseguiu ainda reproduzir tamanha a pressão e a temperatura necessária. Esse choque ele acontece violentamente porque quanto mais você aquece um material, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade entre as partículas. E como dentro do Sol, no núcleo dele, é de 13 milhões e 600 mil graus Celsius, o choque ele é tão forte entre as partículas que os dois átomos de hidrogênio acabam se fundindo em um átomo de hélio. Então, essa fusão de hidrogênio, ela consome aproximadamente 4,26 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo no Sol. E libera uma energia de aproximadamente 9,15 vezes 10 elevado a 10 megatons por segundo, que é o correspondente a 15, quer dizer, a 60 milhões de bombas nucleares iguais às que foram detonadas em Hiroshima, que são de 15 quilotons. Ou seja, em um segundo de produção de energia no Sol, é o mesmo que a detonação de 60 milhões de bombas nucleares, como a que causou, né, o incidente lá em Hiroshima. Então vamos lá. Embora o Sol seja uma estrela extremamente ativa, a densidade de energia liberada é muito pequena. Para você ter ideia, a densidade por volume, a energia é extremamente grande, mas o Sol ele é tão grande que a densidade de energia liberada é menor que a chama de uma vela. Ele produz apenas 0,2 watts de energia por metro cúbico, o que faz ele ser menor que a chama de uma vela. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que é muita informação, mas como introdução, a gente vai acabar falando muito mais sobre o Sol, a gente vai acabar falando sobre o sistema solar.